Então, eu acho que o que transformou os Estados Unidos no país que é hoje é muito admirado em muitos sentidos. Eu não digo aqui que tudo que os Estados Unidos faz é ótimo. Eu mesmo, muitas vezes, eu tô lá nos Estados Unidos e falo, meu Deus do céu, quero voltar logo assim, porque isso aqui é um absurdo, sei lá o quê. E isso não tem a ver com o Trump, isso já era assim do anti-Biden, né? Mas tornou-se a principal economia do mundo justamente porque é uma economia super aberta, porque tem empresas que conseguem competir no mundo inteiro, né? Tem uma produtividade enorme, atrai os Um melhores talentos. investimento grande em pesquisa. Cara, assim, uma das coisas que para mim é mais fascinante é as faculdades, os alunos, o cara que, assim, o cara mais brilhante do Turcomenistão e de Gana e da Argentina, os caras vão para algum lugar nos Estados Unidos porque tem as faculdades mais ricas que oferecem bolsas, que têm as melhores condições de pesquisar. Então você tem lá um conjunto de talentos e capital que você tem graças à política liberal econômica que você teve até agora, com todos os problemas de desigualdade que isso produz. Então, eu acho que com essa política tarifária, o país pode ficar muito menos dinâmico e muito menos aberto a pesquisadores de fora, por exemplo, porque também tem muita pressão atualmente sobre as universidades. A grande pergunta agora é se o Trump será pressionado e convencido pelos mercados a recuar. Porque tem duas escolas de pensamento sobre o porquê ele está fazendo isso. Uma é, o cara realmente acredita em tarifas. Eu, pessoalmente, acho que isso é assim, ele fala isso há décadas. Eu disse, sensação de dever não cumprido do primeiro, e agora vem com tudo e fala assim, olha, eu disse que eu vou voltar, e agora eu vou, assim, governar com força e ambição que vocês nunca viram antes. E quero implementar tudo, e vai ser doloroso antes, mas eu quero fundamentalmente transformar a economia em e proteger a economia, a indústria americana. E outros que acham que ele está impondo essas tarifas para iniciar uma negociação. Eu vi muito isso. Só que e tem até alguns que dizem, não, eles vão reduzir suas tarifas em resposta e a gente terá livre comércio. O cara só falou de tarifa durante toda a sua campanha. As tarifas anunciadas agora elevam em média, as tarifas dos Estados Unidos para 20%. Isso é comparável com o Irã. Você não tem países ricos protecionistas hoje, extremamente protecionistas, porque você tira o dinamismo da economia, torna, ou seja, pode até ser que, do ponto de vista de interesse nacional, isso levará alguns setores estratégicos a reduzirem sua presença de produção no Vietnã e levam isso para os Estados Unidos. Mas, por exemplo, o que os Estados Unidos ganham ao produzir tênis da Nike nos Estados Unidos? Você tem baixíssimo desemprego nos Estados Unidos. Não é que você tem um monte de trabalhador dizendo eu quero trabalhar numa fábrica, mas não tem. Você tem uma ascensão de serviços, inclusive. E eu acho que o Trump tem uma visão muito anacrônica da economia. Na verdade, esse papo sobre indústria, ele ignora que as economias mais sofisticadas migram com o passar do tempo para serviços, onde tem produtividade muito maior. Então, em vez de ter o cara lá que vai produzir o pneu, sei lá o quê, você tem um programador, né, que está desenvolvendo e que tem uma produtividade maior. Então, ele quer fazer o caminho contrário, né? Então, eu confesso que acho que as próximas semanas e meses serão bastante turbulentos, porque os Estados Unidos têm... Eu acho que o Trump cometeu um grande erro, porque os Estados Unidos hoje têm um poder maior do que todos os outros países. Então, se os Estados Unidos, você é um país pequeno, vamos supor, você é o Canadá. Tá. Suas exportações, para mim, representam 18% do seu PIB, da sua economia. As minhas exportações dos Estados Unidos para você, Canadá, é 1%. Então, se eu digo para você, ó, eu quero que você vai ter que... eu vou elevar as tarifas, mas você vai ter que reduzir suas tarifas para os meus produtos. Provavelmente, você vai ter que aceitar, porque se eu, por meio do meu poder econômico, eu posso destruir sua economia. Você não consegue fazer o mesmo. Então, se o Trump tivesse feito isso um por um, pode até funcionar, que ele ameaça o país, mas só esse país. E aí o país diz, nossa, o pequeno país aqui, mesmo a Alemanha sendo
o Japão, sendo uma grande economia, sendo ameaçado diretamente pelos Estados Unidos, o Japão não tem como reagir. Só que o que o Trump fez? Atacou todo mundo ao mesmo tempo. Então, se todo... Quem mais se ferra são os Estados Unidos, em soma, dessa situação. Por quê? Porque você tem todo mundo, uma grande maioria de países retaliando contra os Estados Unidos, e essa vantagem que os Estados Unidos têm em relação a um país apenas se dilui, porque eu estou iniciando uma briga comercial com todos os Se países. juntando, faz uma diferença. E aí, obviamente, o que acontece agora? Os outros países estão torcendo para um colapso das bolsas americanas, na esperança de que isso obrigará o Trump a recuar, porque quanto pior o cenário nas bolsas americanas, maior a expectativa dos outros, menor a disposição dos outros países a fazerem grandes concessões, porque eles estão vendo, o cara está se ferrando lá em casa, então vamos deixar acontecer. E a China retaliou 34, impondo uma tarifa de 34% sobre os Estados Unidos. É péssimo para os chineses também. Mas aí tem um problema também que é orgulho, não digo problema, é um fator. Porque alguns dizem, mas é claro que o Canadá vai recuar. Só que tem questões como orgulho nacional, dignidade. Então, assim, você como líder eleito democraticamente, você não pode fazer todas as concessões, porque as pessoas vão dizer, cara... Elas esperam de você... Isso é uma submissão e a gente não quer isso. Então, você hoje tem no Canadá pesquisas de opinião que mostram que os canadenses preferem um cenário econômico pior, mas eles querem que o governo faça frente aos Estados Unidos porque não querem estar numa situação de submissão, né? As pessoas, o orgulho nacional é um fator relevante. Então, para nós, analistas, a gente sempre dialoga com os economistas, né? E o economista vai, não, o melhor para o Canadá não discutir. É aceitar tudo que os Estados Unidos querem, do ponto de vista econômico. Eu falo, cara, isso não é uma proposta política viável. Se você diz, não, o Trump, você tem que ir lá na Casa Branca dizer que ele é o melhor, fala, nossa, eu ouvi falar que você é um excelente jogador de golfe, não. O eleitor não quer isso, né? É uma realidade política. E eu acho que essa política de ameaça, isso pode funcionar em alguns setores onde o Trump se tornou grande. Ele cresceu nessa área de construção em Nova York, que é uma área cheia de gente ou seja, um pouco sem regra, uma selva, um pouco especulação assim. imobiliária. Então, assim, muitas vezes o Trump, por exemplo, não pagou os fornecedores quando construiu um prédio. E aí os caras, eu falo assim, eu vou te pagar metade só do que você fez e tal, e basicamente se impôs, porque era o cara mais importante, porque o fornecedor não podia comprar briga com o Trump, porque o Trump era um peixe grande nesse ambiente. O Roy Cohn, um dos mentores do Trump, foi também advogado de algumas famílias italianas da máfia de Nova York, que eu acho que mostra um pouco, o Trump nunca mostra fraqueza, sempre ameaça, sempre vai para frente, nunca aceita que errou. Então, é uma forma de uma negociação que funciona em alguns contextos. Mas nas relações internacionais é difícil isso funcionar, porque você tem uma interação permanente. Então, apenas para dar um exemplo, eu vou te ameaçar, você é o Canadá, e eu quero numa negociação sobre tarifas. E eu vou te ameaçar e você até pode ceder nessa negociação. Mas no dia seguinte, você não vai mais comprar as caças que eu estou te vendendo, porque você diz, cara, não dá para confiar. Vou começar a ir atrás de outras alternativas. Exato. E no dia seguinte, os Estados Unidos está pedindo o voto do Canadá nas Nações Unidas sobre uma determinada resolução a favor de Israel. Aí você vai dizer, putz, eles estão querendo me ferrar, então eu vou buscar outras alternativas. Então, a confiança e a previsibilidade nas relações internacionais é fundamental. Por isso que a gente teve tão pouca guerra nas últimas décadas e também tantas empresas investindo fora das próprias fronteiras porque confiam nessa ordem. Então, uma empresa americana que faz um grande investimento na China, ela faz isso confiando na China, mas também nos Estados Unidos para não iniciar uma guerra contra a China, por exemplo.